Olá pessoal, tudo bem com vocês? Maravilha! Espero que estejam todos bem na paz do Senhor Jesus. Meu nome é Cícero Pereira, sou do canal Eu na EBD e estou aqui para mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical. Hoje nós iremos estudar a lição 3, que tem por tema o perigo das obras da carne. Antes de nós iniciarmos esta videoaula, quero agradecer aos meus amigos, a cada um de vocês que são os meus inscritos, aí no meu canal. Que Deus possa abençoar a vida de cada um. Que esse canal seja uma bênção para você. E se realmente esse canal está sendo uma bênção para você, peço que compartilhe aí com seus amigos nas redes sociais, Facebook, nas suas redes sociais. Peço aí que compartilhe para que também esse canal seja uma bênção na vida de outras pessoas. E se você não é inscrito, é a primeira vez que você está acessando o meu canal, seja bem-vindo ao Eu na EBD e que nós possamos crescer na graça e no conhecimento. Quero dar aí meus agradecimentos pessoal também lá da igreja de Goiânia, Assembleia de Deus, evangelista Vair, meu abraço, Deus abençoe a todos vocês. Bom, vamos então pessoal para a nossa lição. Antes que eu me esqueça, quero falar também do meu site, do meu blog. Você pode estar acessando meu canal no YouTube e no lado direito aí tem um botãozinho com o link que já te leva aí para o meu blog. Lá você vai ter conteúdos lá que vai ajudar muito você crescer. Curta lá minha página, dê um okzinho lá, dê um like e que Deus abençoe a vida de cada um. Vamos então para a lição? Lição 3 diz assim: o perigo das obras da carne. Vamos lá. Texto áureo. Se encontra em Mateus 26, 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Verdade prática diz assim: oremos e vigiemos, para que não sejamos surpreendidos pelas obras da carne. Leitura bíblica em classe se encontra no livro de Lucas, capítulo 6, versículo 39 ao 49. Não vou ler para nós não perder muito tempo, mas você pode ler aí na sua Bíblia. Que Deus possa abençoar as nossas vidas. Vamos lá para a introdução. A lição desse domingo é um alerta para os que querem agradar a Deus e ter uma vida frutífera. Estudaremos o perigo das obras da carne, que está aqui relacionado aqui o canto esquerdo do seu vídeo. Nós vamos estudar aí a respeito das obras da carne. A natureza adâmica e nova natureza. Vamos entender um pouco, Nós vamos ver aí vamos estudar sobre o perigo, das obras da carne. O que é a natureza adâmica? A natureza adâmica, ela foi decaída, Na verdade, a natureza adâmica ela foi corrompida quando o homem pecou. O homem ele nasceu, ou Deus o fez, o criou, sem pecado, perfeito. Mas após aí a desobediência de Adão, o seu pecado, então a natureza adâmica ela foi corrompida. Então todos que nasceram após Adão nasceram aí com a sua natureza corrompida. E a nova natureza, que é o resultado aí da regeneração, ou seja, o novo nascimento. Veremos que a natureza adâmica, se não for controlada pelo Espírito, produz frutos que levam o crente à morte espiritual. Nós vamos ver aí que
a natureza adâmica, se ela não for transformada, leva o crente aí à morte espiritual. Tópico 1 diz assim: a vida conduzida pela concupiscência da carne. Subtópico 1, a concupiscência da carne. Significado: concupiscência, o que é que significa? Termo usado teologicamente para expressar os desejos malignos e lascívio que anseiam os homens caídos. Veja o que diz em Romanos 8,7. Mas o pecado, tomando a ocasião pelo mandamento, operou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. Então, o significado de concupiscência é uma expressão teologicamente aí, é um termo teológico que expressa os desejos malignos e lascivos da pessoa que ainda não teve a sua natureza transformada, ou seja, a velha natureza, né? É o homem caído que precisa do Senhor. Homem controlado pela velha natureza e o homem controlado pelo Espírito Santo. O homem controlado pela velha natureza. As obras da carne. Bom, vamos lá. O homem, quando ele não é controlado, né, pelo Espírito Santo, que ele está sendo controlado pelas suas próprias vontades, desejos, né, ele pratica toda sorte de impureza. Ele é uma pessoa gananciosa, uma pessoa cheia de ódio, uma pessoa mentirosa, ira. Tudo isso faz parte da natureza adâmica. O ódio, a mentira, a ganância, inveja, prostituição, tudo isso faz parte da natureza adâmica. Isso é obra, né, ou são obras da carne. E o homem que é controlado pelo Espírito Santo. O homem que é controlado pelo Espírito Santo, ele produz, né, o fruto do Espírito, que são, lá em Gálatas 5:22, você vai ver lá os 9 frutos do Espírito. Que aqui só tem essas 4, mas não se resume só nessas 4. Amor, temperança, paz, benignidade, longanimidade. São os 9 frutos gerados aí pelo Espírito Santo. Então, quando o homem é dominado, né, controlado pelo Espírito, ele é uma pessoa que demonstra, né, esse fruto que o Espírito com certeza produzirá dentro dele. Gálatas 6:8 diz assim, o apóstolo Paulo aqui dando um alerta, né, uma orientação aos Gálatas. Ele diz assim, quem semeia para a sua carne, o que é que colhe? Da carne colherá destruição. E quem semeia para o Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Então é interessante nós entendermos que quando nós semeamos para os nossos desejos, quando nós fazemos a vontade dos nossos desejos, nós colheremos o resultado do tal. E o desejo humano, o desejo da natureza adâmica, né? O ser humano ele já nasceu com a natureza adâmica, embora sendo que uma criança ela não tem ciência do pecado, mas ela já nasceu da natureza adâmica, já veio, né, com o pecado em si, não entendendo, né, não manifesto. Então, quando a pessoa ela ainda não se converteu a Cristo, ela não permitiu que o Espírito trabalhasse na vida dela, ela manifesta ali as obras da carne e o resultado, né, essa colheita é a morte eterna, é a destruição. Em vários aspectos, né? Quem planta semente boa vai colher coisas boas. Quem planta semente ruim não poderá colher coisas boas. Veremos mais à frente. Nossos desejos de vontade devem ser controlados pelo Espírito Santo, pois os desejos da velha natureza são impuros e nos conduzem para a morte espiritual. Então os nossos desejos de vontade têm que ser mediante a vontade do Espírito Santo de Deus. Nós estamos vivendo na dispensação do Espírito Santo. Então é Ele que tem que ter o controle da nossa vida, dos nossos desejos, das nossas vontades, das nossas ações e principalmente das nossas decisões. Segundo, subtópico 2. A vida guiada pela concupiscência da carne. A vida guiada pela concupiscência da carne. Quem controla seus desejos? Temos anseio, mas esse precisa ser controlado por Deus. É claro que nós temos nossos anseios, né? Mas esses anseios precisam ser controlados por Deus. Nós devemos nos submeter tanto os nossos pensamentos, né?
as nossas ações, vontades, desejos, nós devemos nos submeter ao controle divino. É Deus que tem que ter controle da nossa vida. O crente não tem uma mente, o crente que não tem uma mente conduzida pelo Espírito Santo. O que acontece? Vamos lá. Quando o cristão ele não se submete ao controle do Espírito Santo, quando ele não permite o Espírito Santo conduzir a sua vida, ele se torna uma pessoa sem controle, sem amor, sem temor. É um crente que não tem domínio próprio, é um crente que não tem amor em si, né? É um crente que não tem temor de Deus e nem temor de nada. É um crente rebelde, é um crente murmurão, né? O crente, quando não tem a mente conduzida pelo Espírito, meu irmão, é um crente que pratica todo tipo de impiedade, né? Digamos assim. Então o crente ele deve se submeter, né, ao controle, deixar ser conduzido pelo controle por o Espírito Santo. A vida dele tem que ser direcionada pelo Espírito Santo. Está entendendo? Mortificar a nossa natureza. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria. Colossenses 3:5. Vamos lá. O que significa mortificai? É permitir que Deus controle nossos pensamentos, vontades e ações. Isso é mortificar a carne, isso é mortificar a velha natureza, isso é mortificar a nossa vontade. É o quê? É permitir que Deus controle os nossos sentimentos, nossos pensamentos, vontade. Vamos colocar dentro de um contexto geral, é permitir que Deus conduza a nossa vida. Isso é mortificar a carne, é fazer a vontade de Deus e não a nossa vontade, né? Alguém diz, mas eu tenho livre-arbítrio. Sim, você tem livre-arbítrio, né? Mas você tem um dono e prestará conta. Então o meu livre-arbítrio não pode ir além da minha liberdade para com Cristo. Cristo me deu livre-arbítrio, mas Ele deu limites. Então eu tenho que saber até onde eu posso chegar. Vivemos em uma sociedade hedonista. Hedonismo significa que cada uma das doutrinas, hedonismo é igual, cada uma das doutrinas que concorda na determinação do prazer como bem supremo. O que é isso? O hedonismo, a pessoa ou quem vive dentro dessa sociedade, dessa globalização, desse sistema chamado hedonista, ele é uma pessoa que é dominado pelos desejos malignos, ele pratica toda sorte de impureza, ele vive em volta, né, de todo o prazer, né, que o mundo lhe oferece. Isso é uma sociedade hedonista. Uma sociedade que não tem temor do Senhor, uma sociedade que não respeita o próximo, uma sociedade que vive ao bel prazer da vida. Essa é a palavra correta. Não está nem aí para nada. Não quer saber de Deus, não quer saber de nada. A vida dela é dela e assim, ninguém tem nada a ver com isso, né? Ela é dominada pelos desejos malignos mesmo, sabe? Todo tipo de prostituição. Nós vemos hoje uma sociedade onde a juventude está se perdendo. A gente vê os jovens nas drogas, na prostituição, cometendo todo tipo de perversidade maligna, né? Então, estão dominados pelos desejos malignos. Qual o papel da igreja diante desse triste quadro? O que a igreja deve fazer? Como que a igreja deve agir? Qual que é o papel da igreja mediante esse quadro, essa sociedade hedonista? Bom, anunciar a salvação. Não existe outro meio, não existe outra coisa. O papel nosso como igreja, eu falo igreja aqui não é templo, tá? Igreja é você que está me ouvindo. Igreja sou eu que estou te falando. Quando nós reunimos num templo, é para adorar a Deus, para tratar de algum assunto, né, concernente à obra de Deus e para junto nós crescermos na graça e no conhecimento, aprender sua palavra. Isso é igreja reunida. Mas igreja que eu falo aqui é eu e você, pessoal, corpo de Cristo, individual. O nosso papel é anunciar a salvação, independente do que está acontecendo. A nossa obrigação é falar de Jesus como Salvador. Hoje as pregações são pregações, não sei se é pregações, acho que são berrações, que fala de carro, de dinheiro, disso, daquilo outro. Eu sei que isso é bom e faz parte da nossa vida.
Se você tem condições de ter, eu tenho. Mas eu não posso ficar associando o Evangelho a essa porcaria. O Evangelho é muito mais do que isso. O Evangelho é vida eterna. O Evangelho foi alguém que era supremo, que era Deus na sua eminência. Deus Supremo se fez carne para salvar a mim e a você, para salvar a nossa vida. Evangelho não é... O apóstolo Paulo diz que o Evangelho não se resume em comida nem bebida, e sim no poder do Espírito Santo. O Evangelho é para mudar a sua vida que está nas drogas. O Evangelho é para mudar a sua vida que está na prostituição, para mudar o seu casamento. Isso é Evangelho. E a igreja tem um papel dentro da sociedade corrompida, hedonista, a sociedade perversa. O papel da igreja é dizer que Jesus veio para salvar, e ele tem poder para salvar ainda. Subtópico 3. A vida conduzida pela concupiscência. Longe de Deus e sem o controle do Espírito Santo, o homem manifesta seus desejos mais perversos. Então veja só. Trazendo sérios prejuízos para o relacionamento, para os relacionamentos na igreja e fora dela. Então nós vemos que o homem, quando ele se afasta ou quando ele está longe de Deus, ele causa danos não só na vida dele. Ele causa dano na igreja, ele causa dano na sociedade, ele causa problema aonde ele vai. Por quê? Porque ele está... ou porque a natureza dele, carnal, humanamente falando, adâmica, corrompida, leva a pessoa a ser mentirosa, a ser gananciosa, cheia de ódio, de ira, de contenda, uma pessoa que não tem o respeito devido para com a sociedade, para com o próximo. Não estou dizendo que se a pessoa não é crente, ela não é uma pessoa bem vista na sociedade, não é isso. Tem pessoas que não são crentes, são honestas, mas a honestidade aqui não é suficiente para salvar ninguém. Estou falando de salvação. Tá? E quando o homem ele está fora do caminho de Deus, nesse ponto ele não tem como se justificar perante Deus, porque ele foi bem diante da sociedade. Quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Isso é real. Né? Quem se constitui amigo de Deus, claro que aí tem os benefícios. Então, quando o homem está longe de Deus, ele traz sérios prejuízos aí para a sociedade, para a sua vida, trazendo prejuízo aí nos seus relacionamentos aonde ele for. Bom, mas vamos lá. Uma vida conduzida pela velha natureza. Veja só. Uma vida conduzida pela velha natureza. Quando o homem ele é conduzido pela velha natureza, ele se torna prisioneiro, ele se torna escravo do seu sentimento, do seu pecado, da sua velha natureza. Ele se torna escravo. Então, ele só olha para os prazeres momentâneos. O prazer dele é naquele momento. É quando ele está numa festa, quando ele está numa balada, quando ele está na roda de amigos. Então, o prazer dele é ali. Porque a natureza adâmica, a natureza corrompida do homem, leva para isso. Ele esquece do que é eterno. O homem natural ele não quer saber de Deus. O homem natural ele não entende as coisas de Deus. Ele rejeita, porque ele está aprisionado, ele é escravo da velha natureza, da natureza adâmica. O mau exemplo de Davi. Olha só, o mau exemplo de Davi. Davi ele desejou a mulher de Urias, Betseba, Batseba, e com ela cometeu um adultério. E também, posteriormente, cometeu um homicídio, porque ele pediu, você conhece a história, pediu para que Joabe ali colocasse Urias, esposo de Batseba, na frente da batalha, e ele viesse a morrer, bom, estava numa guerra, ele iria morrer e Davi ia ficar livre. Mas ali foi o mau exemplo que Davi deixou, para que nós viemos aprender com esse mau exemplo e não cometer os mesmos pecados. Tem passagens na Bíblia, tem relatos na Bíblia que pessoas cometeram que nós devemos ter como exemplo para não fazer o que a Bíblia deixou para nosso aprendizado. Esse foi um exemplo de Davi, que ninguém jamais poderá fazer ou cometer tamanha atrocidade que Davi fez. Ele traiu o seu melhor amigo, o seu melhor soldado. Bom, mas vamos para frente.
Ele não atentou para as consequências dos seus atos. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. João 2,5. Então, o crente não deve deixar-se seduzir pelos prazeres do mundo. Davi não atentou para as consequências. Ele só atentou para os prazeres momentâneos. Ele viu a esposa de Urias lá tomando banho, ele a desejou e ele mandou a buscar para ele. Só que ele não pensou nas consequências. Tem muitas pessoas hoje, inclusive você que está me ouvindo aí, né, que está pagando, né, por algum erro no seu passado que você fez. A Bíblia diz que Deus nos perdoa, mas não tira a punição. Então o que a gente planta, a gente colhe, e tem coisas que a gente vai colher, né, por um bom tempo, até enquanto estivermos vivos nessa terra. Porque os nossos atos, eles têm os nossos erros, né, os nossos pecados que cometemos, né, os atos pecaminosos que cometemos, eles têm uma consequência. E isso que é complicado. Tópico 2. A degradação do caráter cristão. O caráter. Vamos lá. Caráter. Caráter do grego. Caráter. Acho que é assim, me perdoe, eu não sei pronunciar corretamente a palavra, né, do grego, mas deve ser isso. Caráter. Que significa estampa, gravação ou marca. Veja só, o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Hebreus 1:3. Expressão, texto original, caráter. Então, caráter quer dizer o seguinte, que é aquilo que o ser humano, o cristão, possa apresentar, ou seja, demonstrar, porque como diz aqui, estampa, ou seja, algo que está estampado, bem estampado na frente da pessoa. É uma gravação, uma impressão, uma marca. Esse é o caráter do cristão, né? Essa é a expressão correta, né? Então, o Filho de Deus, o Filho é o resplendor da sua glória. Ou seja, Jesus, ele tinha esse caráter, ele tinha Deus estampado na sua face, nas suas ações, nas suas atitudes. Então, a palavra correta aí para expressar o caráter é aquilo que você expressa, aquilo que você faz, você demonstra com as suas ações e atitudes. Significado completo. Um conjunto de traços psicológicos ou morais que caracteriza um indivíduo. O caráter é a forma mais externa e visível da personalidade da pessoa. Você está entendendo? Então, o caráter é algo, é uma forma externa e visível, externa e visível. A pessoa tem que ver. Tem gente que diz assim, eu nasci assim, meu caráter assim não muda. Está errado, meu amigo. Quando você aceita Jesus, seu caráter pode ser mudado, tá? O caráter pode ser trabalhado e você pode ser uma pessoa que tenha um caráter de Cristo, a expressão, né? A marca, a estampa de Jesus, do Espírito Santo. Você pode, é só querer. Subtópico 2. O caráter moldado pelo Espírito. Vamos lá. Quando aceitamos a Jesus Cristo, o que acontece? Experimentamos o novo nascimento. Nosso caráter é transformado. Aí nós nos tornamos parecido com Cristo. Então, quando aceitamos a Jesus e experimentamos o novo nascimento, nosso caráter passa por uma transformação. O Espírito Santo, ele trabalha em nós a fim de que sejamos aí parecidos, semelhantes a Cristo. Então, quando a pessoa ela aceita Jesus, ela ela experimenta o novo nascimento, ela nasceu de novo, o seu caráter agora é transformado e ela passa a ser parecida com Cristo. Mas para que essa transformação aconteça, precisamos nos submeter inteiramente a Deus. De que forma? Precisamos dar oportunidade ao Espírito Santo para que Ele trabalhe em nossas vidas, produzindo fruto do Espírito. Então, para que haja essa transformação de caráter, nós precisamos dar oportunidade para o Espírito Santo trabalhar nas nossas vidas. Aí o fruto do Espírito vai sendo
aperfeiçoado na nossa vida. Ou seja, a pessoa é mais ou menos caridosa, ela vai ser uma pessoa que vai ter bastante caridade, ou vai se aperfeiçoando na caridade, no gozo, na paz, longanimidade, né? A pessoa às vezes não é uma pessoa tão mansa, mas vem para Cristo, Cristo vai mudando o caráter dela, vai transformando a vida dela, e ela vai passando a ser uma pessoa que tenha mais mansidão. É aquele ditado, a pessoa tem um pavio curto, agora o pavio vai ficando bem longão, bem grande, sabe? A pessoa cheia de paciência, de mansidão, é uma pessoa que tenha essa temperança aqui, é controle, domínio próprio. Pessoa que tenha domínio próprio, pessoa às vezes não sabe se controlar, mas quando ela se permite o Espírito Santo trabalhar na vida dela, ela passa agora a ter controles. Ela é uma pessoa que consegue controlar a sua vida, está entendendo? Não adianta apenas dizer que é crente, é verdade, não adianta dizer que é crente, é preciso evidenciar nosso caráter cristão, mediante as nossas ações. Veja só o que diz Mateus 5,16. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que veja as suas boas obras e glorifique ao Pai de vocês que está nos céus. Então, dizer que é crente é muito fácil. Uma Bíblia debaixo do braço, qualquer um faz isso. Isso é muito simples. Agora, é preciso evidenciar isso. É preciso que o seu caráter, que o meu, que o nosso caráter seja de Cristo. Né? Nós temos que nos aperfeiçoar cada dia mais. Né? Cada dia a gente tem que crescer espiritualmente um pouco. Né? Hoje eu tenho um nível espiritual, eu estou num nível espiritual. Né? Vou dizer aqui, de 0 a 10, digamos que meu nível espiritual seja 8 hoje. Daqui a 5 anos não pode ser 8. Não, tem alguma coisa errada. Daqui a 5 anos tem que ser 10 ou 9. Daqui a 5 anos não pode ser 6. O meu nível espiritual, o meu caráter não pode diminuir, ele tem que aumentar, ele tem que crescer, progredir na presença do Senhor. Então, Jesus diz que a nossa luz ela tem que brilhar, as nossas boas obras têm que ser vistas diante dos homens para que o nome do Pai seja glorificado. Eu só glorifico a Deus, você só glorifica a Deus quando você faz boas obras, suas boas ações, atitudes, seu caráter, aí o nome de Deus é glorificado. Aí sim o nome de Deus é glorificado, aí sim você é crente. Mas andar com a Bíblia achando que é crente, isso não basta não. Né? Precisa de um pouco a mais. Muitos se dizem crentes e vão à igreja. Né? Tem igrejas que são lotadas, só diz que é crente. Mas suas ações demonstram que nunca tiveram um encontro real com o Salvador. Né? Lá na igreja todo mundo é crente. Se tem um lugar que é bom de ser crente é na igreja. Você que está me ouvindo, né? Se você quiser ser uma pessoa certinha, fique lá na igreja, more na igreja lá. Lá você não vai pecar, não tem ninguém pecador lá. Ou pelo menos naquele momento ninguém vai demonstrar que é pecador. Está entendendo? Na igreja é o melhor lugar para você, né, não pecar. Porém, isso não basta. O negócio é lá fora, na tua família, no teu trabalho, na tua faculdade, no teu colégio, né, nos teus negócios. Quando alguém pisa no seu calo, e aí você vai demonstrar se você tem caráter de Cristo ou não. É o exemplo que eu dou do chá. Você pega aquele sachêzinho do chá, põe na água gelada, ele não vai acontecer muita coisa, vai soltar um pouquinho. Mas se você pôr o saquinho do chá dentro da água fervendo, a temperatura da água vai fazer com que o chá exale o que ele tem de melhor, o que ele tem dentro. Se é de limão, vai exalar limão. Se é de laranja, se é de erva cidreira, não sei. Então, quanto mais a temperatura for maior, mais o chá, aquele saquinho de chá, vai exalar o sabor dele. Agora, o que é essa pressão externa, essa quintura da água? É a pressão que a gente vive, é os problemas. Quando nós é colocado num ambiente que em volta está pressionando aquela pressão, aí nós vamos exalar o melhor que tem dentro de nós. Se for o que está dentro de nós, se for o Espírito Santo, vai exalar o quê? Paz, amor, benignidade, longanimidade, domínio próprio, né? Vai sair coisa boa. Se não for, o que vai exalar de nós é ira, contenda, é briga, é blá blá blá, entendeu? É fuxico, é mentira, é fofoca. Né? Lá na Bahia, eu sou da Bahia, de Paulo Afonso, abraço pessoal do Paulo Afonso. Lá fala fuxico, mas é tudo a mesma coisa. Tudo é a mesma coisa, tudo é obra da carne e quem vive na obra da carne não vai para o céu. Então, quando nós formos colocados dentro da pressão, dentro da água fervendo, dentro das dificuldades, o que tem que exalar dentro de nós é o que tem de melhor. Se for o Espírito Santo que habita em nós, ele vai demonstrar, ele vai exalar amor, paz, bondade,
Tudo isso aí que é do fruto do Espírito. Agora, se não for o Espírito, então que vai sair raiva, contenda, ira, briga, discussão, essas coisas aí. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram-se, e eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5:17. Olha lá, crente que vive causando escândalo, divisões, rebeldia, jamais experimentaram o novo nascimento, né? O crente que anda provocando escândalo, divisão dentro da igreja, onde seja lá onde for, rebeldia, ele ainda não experimentou o novo nascimento. Subtópico 3. Ataques ao seu caráter. Em sua vida cristã, você terá que lutar com 3 inimigos que farão de tudo para macular seu caráter. Quais são eles? Primeiro inimigo seu, a carne. Segundo, o diabo. Terceiro, o mundo. Então, esses 3 inimigos vão lutar contra você, meu irmão. Contra você, minha irmã. Para fazer com que o seu caráter seja maculado, seja manchado, seja envergonhado. Mas em nome de Jesus, pegue-se firme com Deus, com o Espírito Santo. Permita Ele trabalhar na sua vida. Que esses 3 inimigos, né, da sua vida não vai te vencer. Em nome de Jesus. Para enfrentar e vencer esses inimigos é preciso ter o quê? Uma vida de comunhão com o Pai. Então, como é que eu venço isso? A carne, o diabo e o pecado. Como? De que forma? Os desejos da carne é complicado. Os desejos humanos é complicado de ser controlado. Então, é ter vida de oração, de jejum e leitura da palavra de Deus. Consagre a sua vida a Deus e você vai ter vitória. Tópico 3. Uma vida que não agrada a Deus. Viver segundo a carne. Vamos lá, viver segundo a carne. Existe a possibilidade de agradar a Deus na carne? Será? Bom, vamos lá. Olha o que diz Romanos 8:8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então a resposta é não. Não existe possibilidade de agradar a Deus vivendo mediante os seus sentimentos naturais, suas vontades, seus desejos, fazendo o que quer. Não se agrada a Deus, tá? Se agrada a Deus vivendo de acordo com a sua vontade. Então, quem pratica as obras da carne, adultério, prostituição, lascívia, impureza, idolatria, essas coisas aí, que estão aqui do lado, quem pratica essas coisas não agrada a Deus. Fomos criados para glorificar a Deus e produzir fruto, e produzir o fruto do Espírito. Quais são? Está aí a listinha do lado, ó. Frutos do Espírito, que eu já falei N vezes, e não vou repetir, porque está aí do lado do seu vídeo, você dá um pause e leia, anote aí, para você não esquecer. O mau exemplo da igreja de Corinto. Veja só, Coríntios 3:3. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contenda e dissensão, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Como agradar a Deus praticando essas obras? Então Paulo aqui dá uma advertência à igreja de Corinto, aos irmãos de Corinto. Olha, do jeito que vocês estão fazendo, vocês não estão agradando a Deus. E tem um monte de gente hoje, um monte de crente hoje dentro da igreja que estão desagradando a Deus e não sabem. Então, procure a praticar as obras do Espírito. Procure agradar a Deus. Procure buscar a presença do Senhor. Vivendo como espinheiro. Subtópico 2. Só para relembrar, como se conhece uma árvore? Como é que se conhece uma árvore? Ou seja, como se conhece um crente? A árvore aqui é paralelo, é crente, tá? Mas vamos ver. Como se conhece uma árvore? Será que se conhece pelas folhas? Será que você conseguiria identificar uma árvore pelas folhas? Talvez alguém que seja expert nisso aí, talvez sim, mas é muito difícil, né? Não se identifica pelas folhas. E pela flor, muito menos ainda. Eu nem sei que árvore é essa. Agora, ou pelos frutos. Sim, a árvore se identifica pelos frutos. Nem precisei colocar aqui o nome dessa árvore, mas já dá para ver que é uma maçã aqui, tá? Uma macieira. Então se conhece a árvore pelo fruto. Uma laranjeira se conhece pelo fruto, né? Uma laranja. Pé de manga, uma mangueira, se conhece pelo fruto, pela manga. Bom, vamos lá. Assim como é impossível a macieira produzir laranja. Veja só. É impossível o crente dominado pelo Espírito produzir obras da carne. Não pode um pé de maçã produzir laranja. É impossível. Assim também o crente lavado e remido no sangue do Cordeiro, que é Jesus Cristo, que morreu e ao terceiro dia ressuscitou, é impossível essa pessoa que tem uma vida dominada pelo Espírito Santo, ela praticar
as obras da carne, porque o Espírito, a Bíblia diz que maior é o que habita em nós do que o que está no mundo. Então, meu irmão, se o Espírito Santo habita em você, você pode, você vence, né? É impossível o crente ser dominado, é impossível o crente dominado pelo Espírito produzir as obras da carne. A boa e a má árvore. Veja o que diz Mateus 7, 18 ao 20. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos conhecereis a árvore. A parábola de Jotão. Veja só. Foi uma vez uma árvore a ungir para si um rei. E disseram a oliveira: reina tu sobre nós. Porém a oliveira lhes disse: deixaria eu a minha gordura que Deus e os homens em mim prezam? Iria pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores à figueira: vem tu e reina sobre nós. Juízes 9, 8 ao 14 diz assim, porém a figueira lhes disse: darei a minha doçura, o meu bom fruto, a ira e iria pairar sobre as árvores. Então disseram as árvores à videira: vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhes disse: deixaria eu o meu mosto que alegra a Deus e aos homens, e iria pairar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro: vem tu e reina sobre nós. As árvores representam o povo de Siquém. Vamos lá. As árvores representam o povo de Siquém. Siquém era a cidade, né, ali em Israel, e era um povo bom, um povo de bons frutos, né? Um povo que praticava as coisas boas. Não era um povo ruim de más fruto. Não, era um povo bom. Então, essas árvores representavam ali o povo de Siquém, que desejava um rei, eles queriam um rei. Uma dessas árvores produzia azeite, que era utilizado na unção dos sacerdotes e na iluminação. Então, essa árvore, uma delas produzia azeite, né? Então o azeite era muito utilizado aí, somente para acender aí as lamparinas, né? E também na unção aí dos sacerdotes. A outra árvore, ela produzia figos, que servia de alimento para o povo. Então, aquela figueira, ela produzia muitos figos e o povo se alimentava dela. Olha só, uma árvore boa, um povo bom, tá entendendo? E a videira produzia o que? Vinho, que servia para quê? Para usar no sacrifício de libação. Então, as videiras, ela também era uma árvore boa, né? Produzia aí bastante uvas, né? E fazia seus vinhos, e o sacerdote usava bastante ali no sacrifício de libação. Mas, porém, o espinheiro não produzia nada. O espinheiro representava Abimeleque, ou seja, filho de Gideão, alguém que não servia para nada, né? O espinheiro é um arbusto inútil e representava ali Abimeleque. Então não servia para nada, não tinha serventia nenhum. Muitos atualmente estão como Abimeleque, que não produz nada de útil para Deus ou para o próximo, e ainda fere as pessoas com seus espinhos. Então tem gente que não... Tem crente que ele é semelhante a Abimeleque. Ele não serve nem para Deus, ele não produz nada de bom para Deus, e nem para a igreja, nem para os irmãos, e nem para o seu próximo, e até mesmo para a família. E ainda fere com palavras, com atitude, com ações, aqueles que estão em seu redor, ou ao seu redor. É lamentável essas coisas. Uma vida infrutífera. Subtópico 3. Uma vida infrutífera. Parábola da figueira. Lucas 13, 6 ao 9 diz assim: e dizia esta parábola, Jesus falando: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto, não o achando, e disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurando fruto nesta figueira, e não acho. Corta, porque ocupa ainda
a terra inutilmente? E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa este ano, até que eu a escave e a esterque. E se der fruto, ficará, e se não, depois a mandarás cortar. Né? Então essa parábola da figueira, que Jesus disse, olha, não serve para nada, pode arrancar e jogar fora. O seu Senhor ali rogou que desse mais uma chance para aquela árvore. Figueira sem frutos. Vamos lá. Figueira sem frutos. Figueira sem fruto, claro que refere-se primeiramente aí o pessoal, né, de Israel. Porém também pode aí ser aplicada aos crentes que vivem uma vida carnal pecaminosa. Então tem crentes que estão como uma figueira sem frutos. Não dá frutos e vive ao seu bel prazer, fazem o que querem das suas vidas, não tem responsabilidade com nada e não querem saber de nada. Vive os prazeres da carne. Não faz diferença. Não dá para saber se é crente ou se não é. Tem pessoas que não faz diferença. Não ajuda nem atrapalha, sei lá. É neutro. Não sei. O crente foi chamado para fazer diferença. Eis que farei ver a diferença entre o justo e o injusto, aquele que me serve e aquele que não serve. Então nós temos que fazer a diferença. Deus está investindo em sua vida e dando todas as condições para que você produza bons frutos. Aproveite a oportunidade. Então Deus está te dando, está nos dando oportunidade, está nos investindo, né? E dando oportunidade para que nós venhamos produzir bons frutos. Essa é a oportunidade, temos que abraçar a oportunidade. Né? Bom, nós chegamos aqui ao final desta lição. A conclusão diz assim: quem vive segundo a carne não pode agradar a Deus e a vida sem Deus torna-se infrutífera. Meu amigo, minha irmã e meu irmão, nós temos que viver segundo a vontade de Deus, porque viver segundo a carne não agrada a Deus. E sem Deus nós tornamos uma pessoa infrutífera, uma árvore infrutífera. Longe do Senhor nós tornamos espinheiros. Nos ferimos e ferimos ao próximo. Busque a Deus e seja uma árvore frutífera. Fica aí essa breve aula, né, esse resumo desta aula. Na verdade é mais um comentário desse slide. Você que é professor da escola dominical, esse slide você pode estar, tem um link aí abaixo, você pode baixar e você pode estar fazendo uso desse slide na sua igreja. Né? Tem um pessoal aí que está usando nossos slides, já tem muita gente fazendo uso desses slides nas suas escolas bíblicas dominical. Deus tem abençoado grandemente. Faz um teste, meu irmão. Você que é professor da escola bíblica, use esses slides na sua igreja. Você pode modificar ele, fazer as alterações do jeito que você quiser. Se o pessoal, os seus alunos não gostar, fique tranquilo, você não perdeu nada, tá? Mas eu tenho certeza que vai acrescentar no conhecimento deles, eles vão adorar, porque muitas igrejas estão usando esses slides, porque assim, quando a gente associa um texto a uma imagem, fica mais claro na nossa mente. Então, faz um teste. Se você não tem um data show, leva uma televisão de LED da sua casa, com seu notebook, um cabo de HDMI, aí você conecta e você vai usar, vai ser assim, uma benção, porque muitas pessoas, muitas igrejas, muitos professores da escola bíblica estão usando esses slides, né? E as suas aulas estão bem mais atrativa, bem mais dinâmica e muito mais gostosa de você ouvir. Porque é ruim você ficar sentado, o professor fala 2 horas, blá 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 blá, aquele monte de conhecimento, você sai de lá e não entendeu nada. Você está entendendo? E aqui uma aula resumida, a pessoa vai entender muito mais. Bom, se essa aula foi uma bênção na sua vida, se inscreva no meu canal se você ainda não é inscrito. Compartilhe com seus irmãos, com seus amigos, seus grupos no WhatsApp, Facebook. Espalhe a mensagem de Cristo para aqueles que estão precisando. Também visite lá a minha página, o meu site, né? Você entrando no meu canal Eu na EBD, do lado direito tem lá um link, um botãozinho que você vai clicar e vai abrir lá no meu site, e lá tem, agora não, né? Ele ainda está em fase de aperfeiçoamento, mas vai ter futuramente
materiais para que você possa comprar, camiseta, livros, coisas desse tipo, assim, para ajudar no seu conhecimento. Muito obrigado, Deus abençoe a vida de cada um de vocês, que o Espírito Santo possa ter direcionado você e você tenha aprendido um pouco mais da palavra de Deus. Fique com Deus, em nome do Senhor Jesus. Obrigado.